Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de um personagem muito conhecido assim por vocês, que é Daniel. Daniel, ele foi um menino assim muito jovem que foi enviado para a Babilônia como um prisioneiro. Só que lá ele se destacou, né, junto com seus outros amigos, e ele foi levado à força. Bom, antes disso tudo acontecer, a gente precisa entender o porquê que eles foram levados como escravos e o que estava acontecendo com Jerusalém naquela época, né? Então, assim, o rei Zedequias, que estava governando nessa época, ele foi totalmente contra Deus e ele fez muitas coisas erradas, sabe? Ele realmente foi muito infeliz no seu reinado, porque ele não contou com a ajuda de Deus nesse momento, ele preferiu contar com a ajuda de outros deuses, ele traiu muito a Deus, ele fez e falou coisas muito ruins. Então, como punição, né, como a gente sempre vê que acontece, quando o povo de Israel, quando o povo de Deus se revolta, eles sempre caem. E nessa época eles caíram, né, e começaram a se tornar escravos, foram escravizados pelo povo da Babilônia, que era um povo, assim, muito idólatra, sabe? Era um povo muito mau, inclusive, também. Só que era muito forte. Mas, né, se eles estivessem com o apoio de Deus, eles nunca teriam caído como escravos, mas eles se revoltaram. Então aconteceu, né, a destruição de Jerusalém, toda Jerusalém foi queimada, todas as coisas assim foram destruídas, muitas coisas que pertenciam ao templo de Deus, né, o templo que foi construído por Salomão foi destruído, queimado, jogado fora, ou perdido, ou nunca mais achado. Assim, foi uma verdadeira destruição da história do povo de Israel naquele momento. E todas as pessoas, elas foram colocadas como escravos, trabalhadores para o povo da Babilônia. E aí, né, o rei que governava naquela época era o rei tão conhecido Nabucodonosor. E ele precisava de alguns jovens, alguns meninos, para que pudesse trabalhar para ele, às vezes assim, como escribas, ou na parte mais administrativa, sabe? Porque ele entendia que os jovens, eles tinham uma capacidade melhor para esse tipo de trabalho, assim, enquanto os mais velhos, eles acabavam, às vezes, indo pro trabalho mais pesado, trabalho braçal. E aí, ele precisou, né, de jovens, e ele escolheu tanto dentro do reino dele, né, tanto do reino da Babilônia, quanto do reinado, quanto do povo, né, de Israel. E aí aí entra, né, a história de Daniel. E não só ele, teve outros 3 amigos, né, que a gente vai ver, né, que vão ser renomeados, como Sadraque, Mesaque, Abednego e o Daniel, que seria o Balsazar. Então, essa história, ela é muito bonita, assim, de se ver, porque esses 4 jovens que foram pra lá, eles foram muito fiéis a Deus, eles, a todo momento, desde a sua prisão ali, desde a sua captura para ser um escravo pro rei, eles sempre foram muito fiéis a Deus. E assim, essa semana, diferente do que eu geralmente faço, que é contar a história e depois passar pra vocês o vídeo pra vocês assistirem, a gente vai fazer e vai trazer a história pra vocês verem agora, de primeira mão. Então, agora a gente vai entender como isso aconteceu, como foi essa captura, como que eles se comportaram. E a primeira coisa, né, que a gente pode ver nessa história vai ser a rebelião que esses amigos vão fazer em relação à alimentação, porque eles não se alimentavam de carne, eles tinham uma alimentação muito mais equilibrada, muito mais saudável, eles não se alimentavam de qualquer coisa. E aí, quando eles chegaram, né, no reino do Nabucodonosor, eles ofereceram muitas comidas gostosas para eles, sabe, carnes que eles não eram acostumados a comer, porque eles, assim, gente, eram escravos, não tinham condições de comprar carnes, coisas, especiarias, às vezes embutidos, né, tipo uma linguiça, por exemplo. Não existia isso pra eles. E chegando lá, eles viram tudo aquilo, né, e a gente pode ver que os olhos deles não se encheram por essas coisas, não se encheram
por aquela comida que a gente pode chamar uma coisa assim do pecado naquele momento para eles, porque eles estavam num lugar totalmente idólatra e todas as comidas oferecidas eram comidas que antes eram oferecidas a outros deuses. Então, eles pediram para que eles pudessem comer somente alimentos frescos, grãos, essas coisas assim. E aí eles sempre, né, faziam a oferta desse alimento não era para os deuses daquele povo, seria uma oferta para Deus. E aí eles se alimentavam. E a gente vai ver que eles vão ficar muito mais saudáveis do que os outros jovens que vão se alimentar daquela comida que era oferecida. Aquela comida toda trabalhada, assim, uma comida que não era tão simples. E eles vão se tornar jovens muito fortes. E isso vai ser destaque para eles, né, diante do rei. E eles vão começar a participar de cargos muito importantes. Então, vamos ver como é que isso aconteceu? O Velho Testamento. Daniel. Versão brasileira, Vox Mundi. Papai, os soldados estão vindo. Saia daí, Daniel. É esse tipo de menino que o rei está procurando. Pegue-o. Não, não! Não, me solta! Daniel! Não, mamãe! Fique aí, fique! Não! Vai ficar tudo bem, Ananias. Nós vamos ser escravos. Deus libertou Moisés. Poderá nos libertar também. E se eles baterem na gente? Eles vão bater na gente? Nada disso importa. Nós só temos que ter confiança em Deus. Daniel tem razão. Temos que ser fortes. Então vamos jurar. Aconteça o que acontecer, nunca deixaremos de confiar em Deus. Eu juro. Tudo isso aí é pra nós? Oh, sim! E comam logo! O alfaiate vai vir fazer a roupa para vocês! Então nós não somos escravos? Deveriam ser. Silêncio, Rabi! Vocês agora são todos iguais. Estão sendo treinados para serem sábios e conselheiros do rei Nabucodonosor. E agora vamos comer. Não comemos isso. Vocês, o quê? A lei de Moisés nos proíbe. Oh, céus! Mas que meninos enjoados! Que passem fome. Cale-se! O que é que você pretende? Que me matem? Comemos a nossa comida. Traga-nos sementes, cereais e verduras para comer. Daqui a 10 dias, faça comparação com eles. E verá que estaremos mais fortes. Eu prometo. Você vai ser executado, Melzar. Só 10 dias. Está bem. Ai, 10 dias. Ai, os céus. Oh, sim. Vocês são os meninos israelitas e um grupo dos nossos jovens babilônios. Eu posso mencionar, senhor, que quem é... Você pode, mas eu não tenho tempo. Cuidado.
você fez com esses meninos? Seu trabalho é fazer com que todos sejam fortes e saudáveis. Porque esses israelitas parecem muito melhores do que os nossos. Eu sugiro que você comece a usar a cabeça antes que o rei atire de você. Notável! Meus sábios levaram anos para aprender essas coisas e vocês quatro as declamam como se fossem poesias para crianças. Notável! Apenas ponha-os no conselho. Ele só tem 14 anos, senhor. Faça! Vocês agora pertencem ao Conselho de Sábios do Rei Nabucodonosor. Deste momento em diante, os seus nomes serão Sadraque, Mesaque, Abednego e Baltazar. Esses jovens são a prova viva de que não há nada que os babilônios não possam fazer quando usam a cabeça. A prova viva! Se me permite, senhor, nós preferimos agradecer ao Deus de Israel. Foi ele quem nos fortaleceu e nos deu essa sabedoria. Seria melhor que aprendesse a servir apenas a mim. Então, pessoal, vocês viram como que eles foram muito fiéis a Deus em todos os momentos e como que Deus os colocou como destaque diante do rei. Mesmo às vezes eles sempre, a todo momento eles não permitiram que a situação, né, que era uma situação gente muito favorável, eles, diferente do povo deles, eles receberiam as melhores comidas, as melhores roupas, tinham todas as honras e pompas, só que eles não se deixaram levar. Os olhos deles estavam tão focados e tão voltados para Deus que eles sabiam que todas aquelas coisas eram apenas ilusão. Eram coisas que não iriam enchê-los por dentro, sabe? Toda aquela comida poderia encher a barriga deles, só que não encheria o espírito, porque era uma comida vinda do pecado, vinda de uma oferta a deuses que Deus falou para que a gente não adorasse. E a partir do momento que eles passaram a se alimentar de alimentos que eram realmente ofertados a Deus primeiro, né? Porque quando eles se alimentavam, eles primeiro agradeciam a Deus por aquele alimento, eles ofereciam a Deus aquele alimento diferente dos outros, eles se alimentaram e ficaram fortes, porque eles não se alimentaram apenas de comida, mas eles alimentaram também do Espírito de Deus naquele momento, porque eles eram muito fiéis. A história aqui não conta, mas eles tinham orações diárias, eles oravam todos os dias, em horários específicos, eles tinham todo um ensino muito forte, uma ligação muito forte com Deus. E a gente vai ver, né, essa é a primeira semana, a primeira parte da história que eu quis passar para vocês. E com a moral de que a gente não deve olhar para as coisas do mundo com bons olhos, achando que aquilo, apesar de que aquilo nos atraia, não são coisas totalmente boas, porque as coisas do mundo, elas são muito ilusórias, mas as coisas de Deus, elas são verdadeiras e elas duram para sempre, elas nos enchem por completo. As coisas do mundo, elas podem trazer felicidades pra gente no momento, mas depois que aquela ilusão acaba, a gente fica muito triste, a gente não se sente completo. E aí vem o vazio, vem as sensações ruins, a gente se sente mal, fraco. Só que quando a gente se alimenta das coisas de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem pra nossa vida, a gente se sente forte a todos os momentos. Mesmo que a gente passe por tribulações, por problemas, a gente vai estar forte em todos os momentos. Porque a gente se alimentou da palavra de Deus, a gente se alimentou das coisas boas de Deus, assim como eles se alimentaram das coisas boas que Deus tinha pra eles. Então, gente, sejam como Daniel e os seus amigos. Escolham todos os dias, prefiram escolher todos os dias as coisas de Deus.
E não se deixe levar pelas coisas que o mundo tem a os oferecer, porque Deus tem um mundo inteiro para te oferecer. Ele tem uma vida muito mais além do que essa aqui na Terra. Ele nos promete uma vida eterna. Então, é uma promessa muito maior do que a promessa que essa vida terrena tem para nos trazer. A vida terrena traz coisas boas. Sim, pode trazer coisas boas, pode trazer um trabalho bom, as pessoas que a gente ama, só que Deus nos promete coisas muito maiores. E a gente não deve se contentar somente com as coisas que a gente tem aqui na Terra, porque Deus tem planos muito maiores e muito, assim, inimagináveis para nós, para nossa vida. E a gente escolher seguir a Ele vai ser sempre a opção mais correta e mais fortalecedora para as nossas vidas. Então, essa foi a palavra da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido como que foi essa história de Daniel, principalmente agora no começo. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre ela depois. E agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, né, eu vou passar para vocês e vou deixar linkado, como sempre, aqui nos cards do vídeo e no link da descrição. É um vídeo que vai fazer uma atividade com vocês mesmos, uma atividade lúdica. E para que vocês possam entender isso que eu falei para vocês de uma forma muito mais criativa, através de desenhos. Então eu espero que vocês gostem, tá? E que entendam o que eu quis dizer a todo esse momento. E a gente fica por aqui, tá? Semana que vem a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o Daniel. E um beijo, fique com Deus, até semana que vem. Tchau!